A história se passa em meados de 1900. O jovem Joca e seus amigos, rapazes humildes, todos de família simples e operária, com um sonho em comum: jogar futebol. Alguns clubes, frequentado por patrões, e a galera mais rica da cidade, estão praticando um esporte. Recém-chegado da Inglaterra, os mais ricos frequentam ambientes e fazem atividades que a classe trabalhadora apenas sonha em fazer parte. A determinação, talento e simpatia é capaz de mudar destinos. Jeca, Joca, Juca e Tiago, amigos de infância e inseparáveis, conseguem se equilibrar numa árvore encostada próximo ao muro. A movimentação dentro do Clube do Petróleo, clube mais requintado da cidade de Retiro, frequentado apenas pela alta casta. Depois de muito tempo admirando os super ricos praticarem o esporte, resolvem pesquisar sobre o futebol e juntar adeptos para montar times para ir jogarem. São diversos os desafios, desde material esportivos adequados a encontrar um terreno e o convencimento dos parentes. Como são muito pobres, precisam trabalhar para ajudar no orçamento familiar, e logo na primeira reunião para encontrar um lugar e tentar explicar um pouco das regras, para os adeptos prospectados, Joca é impedido de ir pelo pai, que o obriga a trabalhar. Joca fica muito frustrado, mas tem muito respeito, e obedece o pai, ficando fora por muito tempo do que ele almejou. Joca então fica muito chateado, pois soube mais tarde pelo Jeca que a reunião foi bem sucedida, e conseguiram alguns entusiastas para iniciar os treinos. Contudo, seu avô, que morava com eles, percebeu a chateação do neto e resolveu consolá-lo, e encorajou o neto a correr atrás dos sonhos, não fazer como ele, que abdicou do sonho de ser nadador, para servir o exército. Disse ao neto que, se pudesse voltar no tempo, não faria o que o pai dele o obrigou na época, e seguiria o seu sonho, o seu dom. Joca, então, acorda mais cedo para trabalhar como engraxate, e ter tempo no final da tarde, ainda com luz solar, para se encontrar com os amigos. O pouco tempo que tinham, pois o campinho disponível não tinha iluminação, era o bastante para se reunirem e traçarem os próximos passos, e assim, com o tempo, foram construindo traves de madeira. Marcaram o campo com cal, mas ainda não tinham conseguido uma bola. Jogavam improvisando como bola pares de meias e retalhos de tecidos jogados no lixo, por uma grande tecelagem da cidade. O tempo foi passando e os rapazes, muito aplicados, com a condição que tinham, bolas feitas de meia, pés descalços, descobriram vários talentos e levavam a sério os treinamentos. Tiago, um dos amigos que tinham mais condições, pois o pai era zelador do Clube do Petróleo, conseguiu uma bola que jogariam fora. Levou então para Juca, já que o tio dele era sapateiro, para reformar a bola. Alegria de todos, conseguiram assim a primeira bola de couro para o time. Tiago levou a informação do pai para os amigos, que teria um torneio no clube. Mas para participar, o time precisaria ter uniforme, chuteiras e pagar uma taxa de inscrição. José Jimenez, técnico do time do Clube do Petróleo, passou um dia pelo campinho e viu que os rapazes levavam jeito. Ficou impressionado com o dom que alguns deles tinham para o esporte, mas foi embora sem ser visto. O dia final da inscrição do torneio estava chegando, e todos trabalhando muito para ajudar no sustento. O que sobrava mal dava para pagar a inscrição, quem dirá conseguir o uniforme para todos e conseguirem participar da competição. Jeca, que trabalhava na indústria de tecidos, conseguiu com o encarregado juntar muitas sobras, retalhos de tecido, conseguiu o bastante para fazer calção e camiseta para todos eles. Juca aproveitou o tio sapateiro e, com a ajuda do seu Joaquim da padaria, conseguiu angariar sapatos velhos de couro que foram costurados pelo tio, e então conseguiram também calçados não tão apropriados, mas não precisariam jogar descalços. José Jimenez começou a ficar preocupado, pois até então para ele seria impossível o time do bairro conseguir participar do torneio. Ele, que tinha ficado impressionado com alguns atletas do time de Joca, agora via risco para seu plano de conquistar o
Torneio o pai de Joca, que sempre foi contra a participação dele, pois achava que o filho desperdiçava energia, que poderia transferir para o trabalho, já que estavam precisando mais dinheiro, quando passou a abrigar os pais em casa. Quando um incêndio tomou a casa deles uns anos atrás. Não deixou Joca participar de muitos treinos muitas vezes, Joca ia escondido encontrar com os amigos. Ele fez de tudo para que não desse certo a reunião do grupo. Até que uma tarde seguiu o filho que saiu escondido de casa para jogar bola. E escondido atrás de uma árvore, viu o filho jogando futebol com os amigos e percebeu que ele estava errado, pois o filho parecia ser muito bom, e os amigos também levavam jeito. Saiu sem o filho perceber, e daquele dia em diante não se opôs mais aos treinos da rapaziada. A comunidade ajudou. Todos se empenharam muito, mas ainda faltava a quantia para pagarem a inscrição. Porém, uma notícia os pegou de surpresa. Um oficial de justiça levou uma intimação para os avós de Joca comparecerem no fórum da cidade, para tratar da indenização, que tinham direito pelo incêndio na sua propriedade. O dinheiro conseguido foi suficiente para comprar um novo lar, mobiliar, e ainda restou bastante para seguirem com uma vida confortável, deixando então a casa de Joca. O avô de Joca então chamou o neto e disse que, para que o neto realizasse um sonho que ele não conseguiu, que daria o dinheiro para que eles participassem do torneio. Joca, muito feliz com a doação do avô, trabalhou o dia todo ansioso para contar a novidade para o time, que ficou eufórico. Enfim, conseguiram o valor da inscrição e vão participar do torneio. Só faltava agora o nome do time. Aproveitaram que os retalhos eram de várias cores e tingiram tudo de preto, corante mais barato e fácil de resolver o problema. Joca olhou para os uniformes no varal, aguardando secar da tintura, e sugeriu o nome. Os de preto, acatado por todos no mesmo instante. O início do campeonato foi bem agitado. O time da casa, dirigido por Jimenez, não era muito leal, e faziam de tudo para conseguirem o que queriam, a qualquer preço, e de forma obscura chegou à final. Os de preto, com muita dificuldade, mas com jovens talentosos, sofreu, mas também chegou à final, conquistando a simpatia dos espectadores, com sua ginga e garra. Chegou então o dia da final. Após muita luta, os de preto fariam a final com os favoritos ao título, o tão temido Clube do Petróleo. O jogo começa, e com uma ginga espetacular, os de preto saem na frente, com Joca, muito habilidoso, não teve muita dificuldade para se livrar dos marcadores, e de forma magistral encobriu o goleiro. Jimenez, então, com medo do vexame, chamou o seu zagueiro Bedoya, conhecido por sua violência, e pediu que ele desse um jeito de tirar Joca do jogo. Não demorou para que Bedoya tivesse seu momento frente a frente com Joca, e num lance de muita crueldade, deu um carrinho criminoso, e Joca aos prantos é tirado de campo, para a felicidade de José Jimenez. A torcida ficou apreensiva, apesar da maioria ser torcedora do Clube do Petróleo. A simpatia de Joca e sua habilidade conquistaram a maioria dos torcedores, que agora gritavam o nome de Joca. Joca sentia muita dor. Ficou muito tempo no chão, tempo suficiente para o Clube do Petróleo virar a partida, fazendo 2 gols. Com lágrimas no rosto, de tanta dor que sentia, via do chão, o time perdendo e o tempo passando. Cerrava os dentes, de dor. Olhando para o público, conseguiu reconhecer seu pai e seu avô. Na torcida, se emocionou muito, pois sabia que seu pai era contra, e reuniu as forças que tinha para levantar e continuar na partida. Voltou para o campo, e na primeira oportunidade, ainda manquitolando, conseguiu dar um passe para Juca, que com um belo chute empatou a partida. Logo em seguida, os de preto recuperaram a bola, e Thiago encontrou Joca desmarcado, que conduziu a bola com maestria até a área e sofreu outra falta, agora dentro da área. Joca, com muita dor, mas sem titubear, pegou a bola e, sem delongas, bateu o pênalti, um verdadeiro balaço direto no ângulo, e colocou os de preto novamente na frente. Só que não havia mais tempo para nada. A partida acabou para desespero de Jimenez.
e euforia geral da torcida que levava a Joca nos ombros, gritando: "É campeão! É campeão!" É campeão, é o time do povo. É o time dos operários, é o time da massa, contra tudo e contra todos, merece o título. O time que jogou limpo, que contagiou as arquibancadas com simplicidade, luta, muita garra e vontade.